Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai ouvir ou assistir esse podcast, mas estamos começando mais um episódio do Santo Podcast. Aqui na minha frente, Giovanni Claudino. Tudo bem? Mais uma vez, né? Mais uma vez. Mais uma vez. Estamos vencendo, né, John? Sim. Semana após semana a gente está vencendo. A gente está chegando onde a gente queria chegar. Pronto. Onde Deus estava empurrando a gente há muito tempo e a gente não fez. Mas uns assim, 4 aninhos atrás só. Pouca coisa. Pouca coisa boba, tudo mais. Mas é uma alegria ter você aqui junto com a gente neste último episódio da primeira temporada. Olha só, chegamos lá em Giovanni. Chegamos na Terra. Nem minha mãe acreditou. Não. Para quem não sabe, a gente estava um bom tempo para começar esse projeto. E enfim, desde 2018 aí a gente estava tentando, ensaiando, gravamos inclusive. Temos bastante coisa gravada que não foi pro ar. Isso, com outros integrantes, inclusive, né, que o Senhor conseguiu nos livrar. Um abraço, brincadeira. Obrigado, Jesus. Mas enfim, nem sempre tu nos livra. Aqueles que começam não são os que terminam às vezes, né? Isso. A caminhada. Graças a Deus por isso. Eles estão em outra cidade, estão em outro trabalho. Ricos, por sinal. Isso, exatamente. Ricos. Foram a busca de um Deus... Aquele. Do dinheirito. Isso. Que tem a papelada. Isso. Mas dólar. A gente se manteve aqui com essa ideia, firme surgiu a oportunidade e a gente abraçou aqui o Belas. Um abraço aí pro Natan, pra Mirtz, pro Natalino. Que acreditaram, né, nesse projeto, né? Verdade. Ouviram, entenderam o nosso projeto e vou abraçar vocês. E foi legal essa primeira temporada aqui com eles. Sim, foi maravilhoso. Foi uma honra. Claro. Eu ainda continuo, né, na parceria aqui com o Belas Artes, são incríveis. Mas por que a gente está falando isso? Porque a gente vai fazer hoje aqui uma retrospectiva de tudo que a gente passou nesses meses aqui. Eu não sei quantos meses exatamente. 5 meses. 20 episódios. Olha que legal. E aí, não sei se você se lembra, lá no comecinho e tal, o primeiro episódio a gente falou, inclusive, explicamos como iria ser o Santo Podcast, e na segunda metade, e na metade para frente do primeiro episódio, a gente falou sobre os discípulos de Emaús, né? A caminho de Emaús, enfim, como a gente queria encontrar discípulos de Jesus, né? E hoje nós somos aqui no Instagram, deixa eu abrir aqui agora, na data que a gente está gravando esse podcast, 1.236 pessoas acompanhando e sendo discípulos de Jesus junto com a gente. Lembrando que a gente começou do zero. Absolutamente zero. Como tem sido essa experiência, Giovanni? Cara, eu acho muito legal, assim, porque até o primeiro objetivo nosso, eu lembro muito bem que a gente conversou isso, esse desejo, eu tenho certeza que não é nosso, humanamente falando. É um desejo que Cristo plantou em nossos corações. Porque, cara, dispõe de tempo, de dinheiro, de um monte de quesitos que a gente não precisaria, teoricamente, né? Mas o Senhor sempre, desde 2018, vem incomodando a gente para que fizesse algo desse tipo. E a gente ter começado do zero espanta esse número. Sim. Pode ser que muita gente olhe, 1.236 não é aquilo tudo. Mas, cara, são 1.236 pessoas que estão consumindo esse conteúdo, e eu tenho certeza que Deus trabalhando na vida deles para que, de fato, eles sejam um discípulo melhor de Cristo. Sim. Não porque gosta de nós ou porque nos conhece de um outro lugar, mas porque entendeu que esse projeto faz bem para elas. Sim. E isso me deixa feliz. São 1.236 pessoas que talvez a maioria daqui a gente não teria acesso. Sim. Certo? Então, são pessoas aleatórias, pessoas que nos seguem e a gente não tem noção de quem são, das dificuldades que essas 1.236. Não conhecemos, né? E eu tenho certeza que através de Cristo elas estão aqui consumindo esse conteúdo maravilhoso que muitos pastores têm vindo aqui nos ajudado, né? Porque é claro que a ajuda deles também é muito boa, né?
Então, estou muito feliz, cara, muito feliz mesmo. É um número bem expressivo. Sem contar a quantidade, né, John, de visualizações nos stores, nos reels, enfim, todos. Que aí é muito. Esse número não chega aos pés. É muita coisa. Né? Teve um corte que a gente soltou no TikTok que tá dando lá, sei lá, quase 300 mil visualizações. Muito legal. Então, ou seja, num cortezinho de minutos, mais de 300 mil visualizações. Isso. Então, é muita coisa. Se somar todas as visualizações de tudo, cara, é muito legal. Muito legal. Sim. E louvado seja o nome do Senhor, né? Amém. Cara, se juntar aí, cara, dá quase 500 mil, tá? Porque tem outros lá que tem cento e tantos mil, assim. Sim. É muita coisa. Né? Nem imaginávamos estar assim, com esse alcance que hoje a internet nos proporciona, né, Giovanni? Sim. Isso é demais. Assim. Facilita muito, né? Facilita muito. Porque, querendo ou não, é quase que uma congregação muito grande de 1.200 pessoas que estão sempre acompanhando o Santo Podcast aqui, acompanhando o que a gente está lançando. E aí é importante a gente perceber, e como a gente sempre é bem aberto, né, Giovanni, com os nossos irmãos aqui, até esse momento, nós convidamos os irmãos e tal, alguns, inclusive, exercendo o pastoreio de algumas comunidades. Tivemos irmãos que não são pastores também, tipo que eu digo com título de pastor, né? Mas que são incríveis do Senhor. Tivemos o Klaus, né? Maravilhoso, falando das distrações na igreja. Maravilhoso. Foi muito legal esse episódio com ele. Se você não assistiu ainda... Assista esse episódio. Se eu não me engano, é o 3. Nosso terceiro podcast. Muito bom mesmo. Você precisa... Vale a pena. Porque abre a mente muito forte em relação a pequenas coisas, ensinos, às vezes perigosos, que nos afastam da comunhão, né? Então, foi um grande alerta. Segundo, que foi a pessoa de Jesus. Com o irmão Marcelo Vieira. Maravilhoso. Irmão maravilhoso. Você precisa... Uma coisa muito legal, porque assim, eu diria que você precisa ouvir todos os nossos podcasts. Sim. Tem um tempinho lá, enfim, ida e volta para o trabalho, para academia. Estão no Spotify? Isso, estão no Spotify, então você pode fazer essa caminhada ouvindo. E eu acho muito legal, porque o primeiro foi muito bom. Muito bom. O segundo, quem é Jesus? É uma pergunta simples, mas eu saí naquele segundo podcast que a gente fez, e eu saí, embarquei no carro, sentei e disse assim, rapaz, eu não conhecia esse Jesus aí, tá? Eu tava falando de outro Jesus, esse aí eu não conhecia. Sim. Então, cara, muito bom. E sabe o que é louco disso? E olha só como é importante você ir lá e acompanhar, por exemplo, esse segundo podcast, que praticamente foi o primeiro na série de convidados com o irmão Marcelo. Porque se você não adora a Jesus por quem ele é, você pode estar adorando um ídolo. Sim. E chamando esse ídolo de Jesus. Cara, é um negócio maluco, porque você fala, não, eu sirvo a Jesus, mas se esse Jesus não é o Jesus da Bíblia, você está caindo em idolatria. Você está caindo em idolatria, você está adorando outra coisa. Então aquele episódio desnudou de uma forma a você parar e pensar, cara, será que esse Jesus que eu tenho como Jesus é o Jesus da Bíblia, né? Será que eu não estou criando um Jesus para mim que não é aquele que a Bíblia nos apresenta e nos revela? Isso é muito sério e foi um grande serviço do Espírito Santo através da vida do irmão Marcelo falar um pouquinho sobre a pessoa de Jesus. Inclusive, ele deu a palavra dele que ele estaria num segundo episódio
para falar sobre a pessoa de Jesus. Então, por mais que, pelos percalços do caminho, ele deu a palavra. E o homem tem que ser sim, sim, não, não. Passou... É procedência do mal. Pronto. Então a palavra... Pegamos você, Marcelo. Pegou. Tu jogou a corda lá no começo. Isso. E acredito que ele estará na segunda temporada, se Deus quiser. Vai. Ô, Giovanni, então, tivemos o Klaus, tivemos que mais? O nosso quarto episódio a gente falou do poder da língua, que aí foi nós dois. Foi importante também. Muito bom, tá? Porque foi bem prático, né? Foi muito prático. É um podcast, talvez eu acho que um dos mais curtos que a gente fez. 50 e poucos minutos, ele não chegou uma hora. Mas muito bom assim. A gente falou sobre Tiago, né? Sim. Enfim, sobre a língua, cara, vale muito a pena. O quinto veio um irmão maravilhoso também, que é o Israel. Sim. Que a gente falou sobre provação e tentação. E, cara, o homem destrinchou de uma maneira que eu lembro do almoço com ele. Pronto. Eu lembrei que eu não esqueço daquele dia. Almoço, foi um dia maravilhoso. Se o Arthur estava naquele almoço. O Arthur não estava com a gente. O Arthur, na época, era rico, não almoçava com pobre. Tá. Ou ele ia com a primeira dama. Eu acho que ele estava com a primeira dama. Isso. Estava na campanha do Bolsonaro, né? Ele estava ativo. Ele já estava promovendo. Isso. Tá, ele estava com o proletariado. Ele estava com o pessoal do batalhão. Isso, estava no 62BI. Isso. Mas foi muito legal, porque e uma das coisas que me chamou muita atenção nesse podcast, e aí também você pode puxar alguma coisa que te chamou a atenção, Giovanni, foi que, por vezes, a gente fica reprovando na prova, né? Não avançamos naquela dificuldade e aí a gente fica, por que minha vida sempre fica nessa? Né? Nunca saímos daqui. Nunca saímos daqui. E talvez é o que você está pensando, está vivendo aí, pensando, poxa, mas caramba, eu não avanço na minha vida com Deus. O que está acontecendo? Provavelmente, na escola de Cristo, você tem reprovado. E aí tem que passar tudo de novo para chegar lá na frente, vai ser provado. E aí será aprovado, exatamente. Né? Então é muito importante você compreender e aí ter que estudar, né? Para poder ser aprovado. Sim, né? Tem que, não basta ir. Isso, aprender a lição, exatamente. Então foi algo que me chamou muita atenção nesse episódio. O próximo foi Somente a Graça, com o Marcelo novamente. Esse aí também maravilhoso. Foi muito bom também, você precisa assistir o sexto. Esse aí, chegou um momento assim que eu parei e falei assim, rapaz, eu não tô entendendo nada, tá? O homem puxou a história da igreja católica. Isso, e foi. E nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Isso é um podcast que você precisa de umas 4 horinhas, tá, gente? Não é que ele durou 4 horas. Não, ele durou uma. Pausa. Você precisa assistir 4 horas ou ler a Bíblia, enfim. Isso, mas é maravilhoso demais. O próximo foi Heróis do Anonimato, com o pastor Dionei. Olha só que demais. Famoso meu cunhado, o meu cunhado. Isso. Tranqueira, né? Não vale nada. Pô, esse também foi muito legal porque mostrou vários irmãos e irmãs que por vezes nem são lembrados e são citados somente naquela ocasião, muitas vezes, muitos deles. Mas verdadeiros guerreiros. Exatamente. Irmãos que entenderam o Evangelho de Cristo. Sim. Sabe, é uma coisa que eu luto todos os dias. Será que eu entendi o Evangelho de Cristo? Ou está sendo prático para mim eu viver esse Evangelho de Cristo? Né? Sim. Então, você percebe até que é uma sequência de episódios nossos, de podcasts nossos, que um meio que se encaixa no outro, você vai entendendo algumas coisas, cara, né? Vai se conectando. E não foi nem proposital, né? Foi o Senhor mesmo que direcionou. Exatamente. Então, Heróis do Anonimato, que é o nosso 7º podcast, foi muito bom também, com Dionei. O 8º a gente falou sobre Filemon. Bom. Cara, essa carta eu me encantei por ela, tá? Me encantei, fui estudar, fui ler mais, fui pesquisar, fui ouvir o que outros falam e assim, ó, uma carta de meia folha, digamos, né? Sim. É uma folha só, virou a folha já é outra... Aliás, é um podcast que nós já se queimamos com a tribo Tupinambás,
né? Você vai lá e assiste. Isso. Que, cara, a gente só não foi processado por Deus, Pela tá? graça, exatamente. Aliás, agora nem vamos ser mais, porque Agora não tem mais. o índio Sererê foi preso, não sei se... Xandão deve estar feliz com a gente. Tá Bem feliz que esses da vida. meninos falaram Isso, dos índios. dessa indiarada aí. Não, um abraço aí pros irmãos que são indígenas. Mas foi maravilhoso, Foi né? bom demais. Depois matamos o Cid Moreira. Matamos Cid Moreira. Sim. Nós Foi um matamos episódio Cid o caos, né? Esse episódio foi o caos. Que Sim. tu fez o caos acontecer. Isso, mas às vezes a gente escorrega um pouco, né? Mas foi muito legal no Foi, Filemon, porque foi bom. Algo que me chamou bastante atenção também desse episódio foi que essa preocupação de Paulo falando para Filemon de como era difícil para ele se desvincular de Onésimo, deixar assim, olha, recebe Onésimo aí como um pedaço de mim, né? Como um pedaço de mim. E esse é, por vezes, o verdadeiro discipulado, aquele que vai te fazer falta a presença dele perto, da pessoa perto de você. Como, por exemplo, foi, cara, você quando foi para Jaraguá do Sul. Até hoje, para mim, eu chego meio-dia e falo, caramba, como eu queria... O que eu vou fazer? Como eu queria estar aqui conversando com meu irmão das coisas do Senhor, cara, e pô, não tá aqui agora, entendeu? Então, é esse tipo de sentimento que é o verdadeiro discipulado, né? Então, isso realmente deve custar para você quando um irmão muito querido se afasta, e no caso dele ali, foi incrível. Leia a carta de Filemon aí. E assista o nosso podcast, porque eu tenho certeza que você vai ser abençoado, tá? Verdade. Deus vai falar com você ali. O 9 é Um Deus que Cuida. Poxa, foi muito bom com também. Geiseriel Com Cunha. Geiseriel Cunha, pastor Geiseriel. Foi muito legal. O homem da onda. Isso. Foi muito engraçado. Não, foi maravilhoso. É que o Geis, ele é bem humorado, né? Bem humorado. Bem humorado. Imitou o Bolsonaro. Não, ele imita tudo, a Dilma. Né? Não, o homem fez tudo, tá? O homem fez tudo. E assim, ó, o Geis é um cara descontraído, Sim. mas, cara, ele tem uma fala simples, mas, cara, que me impressiona. Porque toda vez que eu vejo uma pregação dele ou um comentário dele, e o cara é aquele que que te prende a atenção. Sim. Então foi um podcast muito bom também com o Geis ali. Sim. É o episódio número 9. O 10º foi sobre evangelismo. Evangelismo foi o Marcelo Vieira. Marcelo Vieira. Tá, Marcelo Vieira, ele que é um cara bem conhecedor das escrituras e foi uma bênção para nós. Né? Já é carinho. Só precisamos de mais um teu, tá, Marcelo? Isso. Só para tu cumprir tua palavra, não é nem que a gente quer. Isso. Isso, já pode pedir, porque 3 vezes ele pode pedir música. Exatamente. E até pode, talvez, vir um dia gravar aqui com a gente, porque manda bem, tá? Não. Manda bem, manda bem. Trazer ele e o irmão dele. Aí botamos o John e o Arthur, pronto. Fechou, bonda montada e eu fico no caixa recebendo cachê. Fechou o bonde. Fico no caixa, pila. Pronto. Então ele só precisa vir mais um. Depois pode sumir do mapa que a gente tá mas nem aí. Já pegamos a tudo. A gente que tem o link do YouTube dele. Isso. Acabou. Isso. Ele pode escapar. Pode sumir, desviado. E a gente sabe onde ele mora também. Claro que sim. A gente vai lá na casa dele, que é uma mansão, inclusive. Exato. E a gente pula o muro. Que é um condomínio fechado. A gente pula o muro. Fechado, exatamente. Eu tenho uma espinha, nós entra com tudo lá dentro. Ele não vai fugir jamais. O próximo foi o quê? O 11º, louvor e adoração. Poxa. Falou sobre louvor e adoração. Aliás, para quem é do louvor, precisa assistir tanto o 1 como o 2, que foi com o pastor Dani Ribeiro. Né? Então, assim, tanto o 1 como o 2 é aquela aliança, né? Vão se conectar aí. E no meio ficou o quê? No meio ficou Imperfeitos. Com o Neto, pastor Neto Gotardi, do Casa 126. Sim, foi muito legal. Não é um bar, tá, gente? É uma igreja. Isso. O Neto foi uma bênção também, tá? Mostrando essa imperfeição da igreja. Exatamente. Né? Como você vai se frustrar assim. Não adianta botar a culpa na liderança, né? Então foi um papo bem interessante também. E é comum, né? A gente se decepcionar.
Não é certo, não é normal, mas é comum a gente se decepcionar com o nosso pastor, com o nosso líder. Talvez um podcast dos nossos você não te agradou tanto. Sim. É comum que talvez, isso não desceu muito bem, tá? Sim. É comum, faz parte, somos imperfeitos. Isso é sempre importante salientar. E que avisamos lá no primeiro. Isto. Pelo menos até agora, não posso falar até agora, porque hoje já começou a rolar um caos danado nas redes sociais, mas é o seguinte... Vamos resolver. Nós vamos resolver. Nem que a Excluir. gente exclua. Mas o que acontece? Não. Mas se você assistir o primeiro, você vai entender que não é esse o objetivo. Por mais que você não concorde com a opinião do outro, a gente precisa amar o outro ainda assim, né? Então Amar é querer bem. Isso. Gostar é querer perto. Pronto. Exatamente. E o amor é uma empolgação. Aí ele me quebra as pernas. Aí também não dá pra ajudar, né? Não, amor é uma empolgação. Rodriguinho. Vai. Vamos lá. Então, aí o 13, louvor e adoração com o pastor Dani Rivera. Sim. Um uruguaio, eu ia falar paraguai, ele já ia me matar. Né? Um uruguaio maravilhoso, você precisa ver, assistir, ouvir, enfim. O 14º, o Cristão e a Política, com Kennedy Nunes. Sim, poxa, conseguimos trazer um deputado estadual. Deputado estadual, conhecido... Santa Catarina inteiro conhece ele, né? E fora de Santa Catarina, mas um cara conhecido. Tocou por anos, né? Dedos de Davi. Ainda faz parte, mas tá parado, né? Agora tá um pouco parado. A mãe dele faleceu, o irmão dele, enfim, né? Mas... A banda tá definida. Ele quase foi preso. Só sobrou a irmã. Meia banda tá aqui, a outra meia banda já está com o Senhor, só esperando. Vem a mim. E, enfim, então, mas um irmão abençoado também, maravilhoso, lutou muito pelo povo brasileiro, aí, pelo povo catarinense. Então foi uma bênção mesmo trazer ele aqui. Foi muito bom. O 14º. E até, apesar de já ter acabado as eleições, mas é importante o cristão saber onde ele se encaixa na política. Então, vai lá, assiste se você não assistiu. Ouve no Spotify se você não ouviu ainda. Até para entender o cenário político que vai se formar e que já está se formando a partir de 2023. Né? Então é muito atual porque lá ele explica o que cada poder faz. Exatamente. Para o crente não ficar viajando e engolindo qualquer coisa que tem na internet. Exatamente. E nem falando qualquer coisa que lê na internet. Né? Então você vai se ponderar um pouco mais ali. Foi muito bom. 15º, como ser um bom pregador. Poxa. Com o pastor Matheus Botim, que foi bom demais também. Sim. Pastor muito querido, pastor da Advec, né? Sim. Os irmãos da Advec ali. Poxa, foi muito legal. Ele vai vir para falar sobre relacionamento. Isso. Vai ser legal demais. O casamento dele foi muito legal. Você não pode perder o próximo, né? Sim. Não pode perder o próximo. Não vou eu dizer como foi, mas exatamente. Você não pode perder o próximo. E aí o 16º, espiritualidade, com o pastor Casas. Legal demais. Cara, foi bom. Abençoador demais. Foi gostoso. Eu recebi muitas mensagens dizendo: que pastor maravilhoso, quem é esse maluco? Sim. E eu dizendo que é o pastor Casas da Sena. Sim. Pastor maravilhoso mesmo, foi muito bom. Recebi mensagem de fora, de pessoal de Imbituba, cara, mandou mensagem. Pô, eu queria morar aí só para congregar na igreja dele. Olha só. Olha que legal. Muito bom, tá? O 17º... Usando as palavras dele, pode congregar na tua onde tu tá, que é a igreja dele, porque a igreja dele é a igreja de Cristo. Já toma uma lapada já. Isso, dele de mesmo. Graça. Não, pode ficar na tua aí mesmo, então. Nós estamos na mesma igreja. Vai te converter aí na tua, desviado. Vai. O 17º, no caso, né? A gente falou sobre oração, que foi bom demais. Com Tiago Bonzi, Tiago Bonzi é o bom. Tiago Bonzi maravilhoso também. Foi muito bem, tá? Acho que você precisa... Cara, eu vou brincar, tá? Mas tem umas chaves ali que, cara, é preciso ter no bolso. É preciso ter no bolso, cara. Umas sacadas de devocionais ali, ó. Cara... São 4 pontos e acabou, não é 5, não é 3. Se fizer certinho ali, cara, tu vai entender algumas coisas ali. E, cara, foi muito bom, tá? 17º podcast sobre oração, vai lá, não perde por nada. 18º, a gente trouxe o Tiago Rodrigo. Para falar sobre... Pedro.
E ele falou sobre quem? Tiago Rodrigo. É maravilhoso. O do Tiago foi muito engraçado, que tá mais na mente porque é recente. E eu fiquei 2 semanas editando. O que acontece? Nunca precisamos de tanta gente para editar um podcast. Não, era só Normalmente cabeça isso. Normalmente a edição nem tá sendo mais assim, né? Não. Já sai daqui, pronto, já pode lançar. Pronto. O Tiago Rodrigo, a equipe parou toda. 2 semanas a fio, sem sábado e sem domingo. Não gravamos, inclusive, que é pra não tirar da mente onde tava. Não perder o fio da meada. Terrível. Não, mano. Não, eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa. Ele falou tanta asneira que o próprio Eterno tem uma hora no podcast que ele, como diz o Arthur, ele foi lá que... Desligou, botou no microfone. Tá falando muita besteira. De falar. Para que isso aqui... Não, isso aqui já é demais. Tiago Rodrigo, maravilhoso. Cara, a gente riu muito. Tá? Eu amo demais. Foi muito legal ter ele aqui. Foi legal demais. E aí é um podcast bem polêmico, porque ele tem uma visão bem polêmica e diferente, muitas vezes, da igreja tradicional, como a gente coloca assim, né? Mas é um irmão que agregou demais. Você vai com certeza aprender ali, inclusive com a vida dele, né? O que ele coloca. E uma das coisas que ele falou que é muito interessante e cabe a gente ressaltar de tudo que ele falou e tudo mais, foi que o talento mascara o caráter, né? Então, como ele era muito talentoso e é muito talentoso, acaba que as pessoas, puxa, esse rapaz realmente é de Deus e tudo mais, mas ele se conhecia por dentro, ele sabia que ele não estava vivendo daquela forma. Era uma máscara. E isso perdura por muitas vezes, porque, por exemplo, a gente viu daí pessoas até conversando sobre esse momento anterior da vida dele, né? E aí a pessoa às vezes não consegue entender que o Senhor é um Senhor que transforma, né? As pessoas. Então se nós somos cristãos, nós temos que acreditar na transformação, né? Nós precisamos acreditar na transformação porque nós somos terríveis, né? Então, se nós não acreditamos que Deus pode mudar, como o Tiago falou que o Senhor mudou a vida dele, como é que a gente vai falar que então a gente pode ser transformado se a gente não acredita na transformação do outro? E entra até uma coisa, se eu não acredito que alguém pode ser transformado, eu automaticamente uso a minha máscara da hipocrisia. Sim, porque vocês conhecem. Entende? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que talvez eu não cometa os pecados que ele comete, mas ele não comete os pecados que talvez eu cometo, mas escondo. Sim. Então, cara, é muito importante a gente ouvir, entender e, cara, como um irmão maduro, ajudar o menos maduro. Sim. Né? Enfim, eu acho que foi muito bom. A gente aprendeu. Eu, pelo menos, aprendi muito. Sim. Né? Como todos aqui que a gente trouxe, gente, são 20 episódios. Sim. A gente não concorda com todos os episódios. Não. A gente... eu tenho coisas que o John concorda que às vezes eu, será? Uhum. E é normal, gente. Sim. Eu acho que o nosso manual está na Bíblia. E não no que alguém acredita, pensa ou fala. Sim. Mas na Bíblia. Então alguém fala, eu sempre corro para a Bíblia e vejo se aquilo dali faz sentido, coerente. Então, da mesma forma, todos os nossos podcasts, a gente quer que você vai ouvir... depois pegue o tema, vai estudar o tema, leia o tema. Por quê? Porque aí sim você vai ser um discípulo de Cristo a caminho do céu. Conferir nas escrituras. Sempre, né? sempre. E aí vai ter um episódio que a gente não vai citar aqui, vai deixar uma surpresa para você. Isto. Esse vai deixar uma surpresa para você. Que é o 19º. Isso. Mas foi bom, tá? Foi bom. Foi bom. Vou eu falar. Profetizo. Eu vou falar. Bom. Tá? Eu declaro. Bom, eu tava de camisa preta. Isso. E tu também. Eu também. De camisa preta. Exatamente. Foi bom, não podemos esquecer disso, tá? Exatamente. Não, senão a coisa já começou. Senão a gente mentiu. Começou errado. Foi bom, foi bom. Foi muito maravilhoso. Tá? Não perca o episódio 19. Se você não assistiu ou não ouviu, volta lá e assiste, porque foi bom. Agora, dado esse
essa primeira parte, a gente fazendo essa retrospectiva de tudo que a gente viu nessa primeira temporada do Santo Podcast aqui. Você viu que tem muito conteúdo, você vai aproveitar esse final de ano aí entre Natal e Ano Novo. Dá pra botar tudo em dia. Dá pra botar tudo em dia. Estando na praia, tá? Sim! Na hora de pegar o solzinho, nego, bota caramba, lá e vai ouvir um podcast, isso, cara. É isso. Entendeu? Fonezinho. Vai ser até bom que tu que tá meio desviado e vai querer olhar pra o que não deve, isso. ouvindo Jesus no teu ouvido, os teus olhos vão se controlar. Então, isso. Vai pra praia, fica lá na Aí o cara tá lá na praia, quando passa a moça de biquíni, ele vai ouvir o irmão Israel falando isso aqui, ó. Isso aí é tentação, é Satanás, tá? É o diabo. Isso. Aí ele vai ouvir o irmão Marcelo falando, tem gente que brinca, enquanto a gente brinca de ser cristão, Satanás diabo não tá brincando. Isso. Satanás não brinca de ser Satanás. Aí o cara já começa, eita, já fecha os olhos. Já fecha os olhos, ele já se vira pra rua. Ele tava olhando pra praia e já se vira de costas pra praia. Exatamente. Tá? Mas foi maravilhoso, não foi, Giovanni? Bom demais. Caramba, muito conteúdo, tá, John? Muito. Assim, ó, a gente, principalmente depois que começou a gravar, eu tenho certeza que o John muito mais, porque ele é profissional da área, mas eu comecei a ouvir e assistir muitos podcasts, seguir muitos. E assim, ó, sinceramente, a gente tem muito conteúdo. Em 5 meses a gente tem muito conteúdo. Em todas as plataformas, em tudo que é canal, em tudo que é rede, que você botar lá o Santo Podcast, você vai nos achar e tem conteúdo. Sim. Seja Twitter, seja Instagram, seja TikTok. Sim. Então, o Orkut, tá? Pô, nós vamos pro Orkut, tá? Vamos pro Orkut. Se tiver o Orkut, nós vamos pro Orkut. E outra, a gente vai arrancar o Arthur. Vamos. O Arthur vai continuar conosco. Você lembra que lá atrás a gente ficava jogando uma deixa? Quem sabe? Isso. Né? Então, a coisa se concretizou. Virou funcionário. E é até importante a gente falar isso pro nosso público, que agora o Arthur, se estamos saindo daqui, o Arthur deixa de ser funcionário daqui. Sim, certo? E agora se torna uma responsabilidade. Uma responsabilidade dos irmãos Jonathan Marques e Giovanni Claudino. E vocês, não vem caçar de mim a mim, eu não tenho nada com ele. Não tenho nada com ele. Quem tem é você. Mas aí, Giovanni, vai, conclui e depois eu vou pegar esse gancho. E não, o que eu queria concluir é que, cara, a gente tem conteúdo pra caramba. Então você pode consumir os nossos conteúdos, seja através de corte, seja através de frases saltadas do que a gente conversou aqui no podcast, seja de textos bíblicos que a gente gravou o podcast. Então, se de qualquer forma a gente está dando conteúdo para você se aproximar de Cristo. Sim. E com isto, você deveria nos levar mais a sério. Entendeu? Compartilhe mais o conteúdo. Compartilhe, siga em todas as plataformas, compartilhe nos seus stories, no seu Twitter, não sei, tudo que tiver aqui, compartilhe. Mande nos grupos de WhatsApp das tias aí, manda, porque elas são maravilhosas. Para compartilhar, eu boto lá no grupo da família das tias da minha mulher, cara, e na hora, velho, aquilo se espalha de uma maneira que eu falei aqui assim, meu sobrinho. Isso é isso. É só isso que a gente quer. Entendeu? Então compartilha lá, porque eu tenho certeza que você vai estar nos abençoando, nos ajudando dessa forma. Aí eu queria agora usar esse próximo tempo, já que a gente fez essa retrospectiva, essa primeira parte, para dizer que a gente encerra esse ciclo da primeira temporada com esse episódio número 20. E seguimos, obviamente, para o que o Senhor já tinha nos chamado lá atrás, e é o que a gente compartilhou com você no primeiro episódio do Santo Podcast, né? Tudo foi se alinhando. O nome, né? Que foi algo que a gente queria, algo separado, né? Para Deus, fazer algo nesse sentido, e o nome estava disponível, algo assim que falei, não pode, né? E todo mundo que veio aqui fala justamente do nome, que ficou muito bom para um podcast cristão. A qualidade que a gente conseguiu aqui, né, no estúdio do Belas. E aí, mais uma vez, agradecer o Natan, a Mirtes, o Natalino, o Arthur aqui, né? Porque a gente, para você entender, nós não pagamos R$1 aqui, né? Nós temos a luz, nós temos as câmeras. O próprio Arthur, que já é um profissional que é remunerado pelo Belas. Então, o Senhor abriu essa porta maravilhosamente para nós, né? Durante toda essa
primeira temporada e você pode desfrutar desse conteúdo aí que está disponível para você, vai ficar para sempre aí. Então isso é muito legal, né? Vai ajudar e auxiliar as pessoas. Era esse o nosso objetivo. Você sabe que nós nunca pedimos também dinheiro para você, né? Nós falamos, quem quiser ser um mantenedor no primeiro episódio e nunca mais voltamos nesse assunto. Exatamente. Falamos lá atrás, como se você quisesse contribuir de alguma forma e nunca mais tocamos nesse assunto. Mas nesse momento agora, você vai perceber que a segunda temporada vai mudar um pouquinho para que você possa ser estimulado até a contribuir com esse projeto, né? Então, quem pegou esse projeto até aqui vai perceber que nós vamos mudar de estúdio. Sim. Né? Nós vamos começar a gravar num outro estúdio. Aliás, um abraço para o Ricardo Belegante lá, né? E a gente vai começar uma segunda temporada. E nessa segunda temporada a gente vai ter alguns desafios, não é, Giovanni? Exatamente. Começando por custos. Sim, porque aqui a gente não tem custo nenhum. Sim. Lá, como vai ser um outro estúdio, na casa de uma outra pessoa, tem uma outra estrutura que não tínhamos aqui. Então lá foi adquirido microfones, câmeras, essa estrutura aqui já existia. Sim. Já estava investido esse valor para um outro trabalho. Sim. Né? Então a gente só somou aqui o trabalho, ou seja, é claro que tem um custo aqui tudo, mas já está tudo pronto aqui. Sim. Esse novo estúdio não tínhamos câmeras, não tínhamos alguma coisa que precisou mesa, comprar. Cadeira, não tinha cadeira, não tinha ar-condicionado. Então muita coisa. E vocês assim, se pesquisar aí bota lá no Google lá, uma câmera boa. Você já vai ver que é um bom dinheiro. Não, e assim, a gente somos um livro aberto, estamos entre irmãos. Para você ter uma ideia, hoje vai ter mais, vai aumentar esse valor, mas hoje está próximo a R$30 mil esse outro estúdio. Então, assim, eu não tenho... Só Deus sabe como. Eu não Foi tenho parcelado em 10 vezes. Como? Eu não sei. Exato. Então, a gente vai deixar com que o Senhor, obviamente, vá continuando fazendo aquilo que Ele já tem feito, né? Mas também que você possa compreender quando você olhar essa segunda temporada e perceber que você também faz parte disso, né, Giovanni? Você também faz parte para que a gente avance como um canal de bênçãos para a nossa igreja e para essa nação também, gerando esse tipo de conteúdo, continuando gerando esse tipo de conteúdo, né? E aí uma das coisas importantes, e até para colocar aqui de sonhos e projetos que a gente tem, são camisetas, né? Para a galera, como o Giovanni falou aqui, frases, versículos bíblicos, né, do Santo Podcast. A gente vai deixar também um QR Codezinho durante todo o episódio para quem quiser fazer uma oferta para que a gente possa cobrir esses custos. Exatamente. Né, para a gente possamos lá pagar a luz do cara lá, pagar esses custos que foram investidos num estúdio novo. E até é bom lembrar que o próprio Ricardo Belegante não está nos cobrando aluguel. Não. Mas a gente percebe a necessidade de meio que tipo assim, não, para aí. A gente não pode se folgar num cara que do nada vai botar 30 mil de equipamento, fora o espaço dele, sim, as outras coisas que ele tinha. Então, o nosso interesse é o quê? É ser honesto com ele, claro, porque ele entendeu o propósito de montar aquilo para que a gente continue levando a palavra. Exatamente. Hoje eu até assisti, deixa eu usar 5 minutinhos, talvez menos que isso. Eu acho que todos aqui conhecem o Dois Dedos de Teologia ou Iago Martins. Uhum. Esse cara, há uns anos atrás, aproximadamente 8 ou 10 anos atrás, alguém ligou para ele e perguntou: onde é que tu tá aqui? Eu não te vejo mais fazer vídeo, fazer isso, fazer aquilo. E ele disse: então, eu precisei voltar para o trabalho tradicional. Não que não era um trabalho, mas não era um trabalho que rendia. E essa pessoa era uma senhora, disse: não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te pagar mensal.
quanto tu ganha aí? Tanto. Eu vou te pagar para tu sair desse trabalho e voltar a fazer esses conteúdos, porque é uma forma de evangelismo na internet. Olha que legal, É importante isso tudo. Cara, top. E aí ele falou assim, ó, eu não conheço essa pessoa. Capaz que eu vou acreditar e vou sair e pedir a conta. Eu tenho família, eu tenho esposa, tá? Essa mulher disse, então me dá o número da tua conta. 2, 3 dias depois ela depositou o salário de um ano, que é o que ele ganhava na época. Então ele ganhava de um ano. Então ele ganhava, vamos supor lá, R$1.000. Tá. Na verdade era R$1.000 o valor. Eu não queria falar o valor, mas falei. Tá. Era R$1.000 lá na época, era o que ele ganhava por mês para trabalhar numa livraria. Ganhava R$1.000. E ela depositou R$12.000. E aí ela disse, ó, sai, porque durante um ano tu já tá pago para ser esse cara da internet, para produzir conteúdos que evangelize pessoas e que ensine o evangelho. Olha só, anos depois, ou meses depois, na verdade, ele conheceu essa mulher. E ele sempre dizia, e o testemunho dele era, uma ricaça me banca. Tá. E ele descobriu quem era essa ricaça. Era uma irmã simples, aposentada, que foi no banco, financiou R$12.000, deu para ele e estava pagando mensalmente para que o evangelho fosse para frente. Uma irmã comum, não era rica, mas era aposentada, pegou, descontou do salário dela lá para que o evangelho pudesse. Caramba. Então eu imagino Deus olhando de cima e dissesse assim, cara, eu não vou deixar essa viúva desamparada. Caramba. Né? Então o que eu quero? Quer que você saia e faça financiamento alto? Não quero isso. Mas se você pode ajudar com 5, com 10, com 20, com 50, com R$100, o valor que você não vai fazer falta para você, tenho certeza que vai abençoar a gente nesse novo tempo, né? Sim. Nesse novo projeto. Que vai ser um novo desafio, né? Exatamente. Vai ser um novo desafio. Vamos ter então essa empreitada, né? Vamos contar com os irmãos também continuarem compartilhando os conteúdos, orando por nós, né, para que a gente continue com os nossos corações voltados para a pregação do evangelho. A gente sabe, e mais uma vez, né, nós estamos aqui online falando com vocês, a gente vai investir em tráfego pago também, para que esses conteúdos cheguem até as pessoas, né? Então, inúmeros projetos a gente tem para esse novo tempo, continuar com os devocionais, né? Diários aí, sempre com conteúdo novo no Instagram, e a gente vai até pedir perdão para quem acompanha a gente no Facebook, a gente vai dar um foco também nessa rede social, enfim, a gente vai de fato estar presente em todas as plataformas, agora aumentando um pouco mais a equipe, era somente eu e Giovanni, agora a gente vai ter mais 2 pessoas chegando junto com a gente, que é o Ricardo Belegante e o Arthur também. Então, o Arthur, né, agora de uma forma mais efetiva com a gente, né, não pelo Belas, mas com a gente. Então, com o estúdio dele também. Vai ser um tempo novo e eu espero que o Senhor possa te abençoar primeiramente, para que você possa, de alguma forma, exercitar isso de compartilhar com as outras pessoas, de poder investir nesse projeto também, para que a gente possa avançar em tudo que a gente tem planejado, e eu tenho certeza que o Senhor tem direcionado todas as coisas. Eu queria pedir, então, para o Giovanni orar por esse novo tempo, cara. Antes da gente finalizar esse podcast aqui, a gente iria ler Tiago, mas eu acredito que, como a gente já fez essa retrospectiva, e o texto que eu ia, só para não deixar passar reto... Só para não deixar nas minhas palavras. É sobre... Eu vou pedir para o Giovanni ler. Vamos lá. Pra gente aí depois a gente ora e finaliza. Isso. Pode ser? Pode ser. Tiago, capítulo 1, versículo 19, do 19 até o 25. Diz assim, ó: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitam humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho
e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e perseverança da prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha que demais. Então, nós não podemos ser apenas ouvintes. Nós precisamos ser praticantes da palavra, né? Então é isso que a gente tem feito, meus irmãos. A gente ouviu do Senhor o que deveríamos fazer, né? Fazendo um paralelo, né, com as Escrituras. E a gente está praticando aquilo que a gente enxergou do Senhor que deveríamos fazer. E quantas pessoas têm sido abençoadas através disso, né? Então, que esse próximo ano de 2023 seja algo também maravilhoso que o Senhor tem para nós. E a gente recebe, tá, muitos testemunhos, né? Muitas pessoas falam como tem sido bom para essas pessoas esse tempo de estar ouvindo e assistindo esses podcasts. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse período que Tu nos possibilitou, por esses irmãos que nos seguem, por esses irmãos que são abençoados através da Tua palavra, Senhor. Continue nos direcionando, continue fazendo com que a Tua palavra de fato seja o norte das nossas vidas. Senhor, eu te agradeço e eu te amo, Senhor, porque Tu tens feito desse podcast algo como um campo missionário para as nossas vidas, Pai. E eu quero, Senhor, que no próximo episódio ou na próxima temporada, no próximo ano, ali no estúdio do Ricardo, Senhor, Tu esteja conosco para que ainda mais pessoas possam ouvir da Tua palavra, conhecer quem Tu és e continuar, Senhor, caminhando nas Tuas Escrituras, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, é isto. Quero agradecer você que esteve com a gente durante toda essa temporada, convidar você para continuar com a gente na temporada que vem, que você possa ter um 2023 abençoado, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, né? E que esse Ano Novo, que é o ano de 2023, você possa continuar com a gente e continuar com o Senhor Jesus, né? Principalmente sendo um discípulo de Cristo. Giovanni Claudino. Só tenho a agradecer a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham, né? E que vão continuar nos ajudando de todas as formas para que o Evangelho de Cristo e que a palavra do Senhor continue sendo propagada. É um mundo diferente. Antigamente as pessoas corriam, iam para a rua. Hoje ainda tem muitos missionários que vão aos campos, e esse é um campo que a gente achou apto para lançar a semente. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a continuar honrando o nome dele. E também, antes de finalizar, a gente só compartilha com os da família, né? Com as pessoas que realmente têm acompanhado e têm visto todo esse projeto, né? Então, eu tenho certeza absoluta que você não vai se escandalizar quando você vê um QR Code bem nesse cantinho aqui, ó, bem nesse cantinho aqui, ó, da tela. Você não vai falar, pô, os caras estão querendo dinheiro. Não. Você sabe que a gente já iniciou esse projeto sem nada, continuamos até aqui sem nada, e a partir desse momento, como diz o apóstolo Paulo, a igreja, ela entendia que queriam fazer parte daquilo que Deus estava fazendo. Então, que você possa compreender que é Deus que está fazendo através de nós, somos apenas uma ferramenta, que você possa ter essa alegria de compartilhar com uma obra que é dele, que é do Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e até a próxima temporada do Santo Podcast. Deus abençoe! Valeu!